Ok. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de littérature. A Associação dos Professores de Francês de Mato Grosso do Sul tem o prazer de apresentar a live Poetas de França, na tradução de Guilherme de Almeida, como parte da programação de lives de 2021, para continuar a promover a língua a língua francesa e suas reverberações culturais ligadas a países de língua francesa, francófonos, mas também países que direta ou indiretamente receberam a contribuição da cultura francesa, notadamente nas artes e nas ciências. O enfoque hoje é a literatura pelas traduções francesas do poeta brasileiro Guilherme de Almeida. Dessa forma, a FEMES, ligada à Federação Brasileira e Internacional de Professores de Francês, divulga mais uma ação de promoção do francês. É um imenso prazer apresentar a palestrante de hoje. Raquel Maria Carvalho Naveira nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 23 de setembro de 1957. Formou-se em Direito e em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco, o CDB. É mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Doutora em Língua e Literatura Francesas, Nancy. Deu aulas de literatura brasileira, latina e portuguesa na UCDB, onde se aposentou. Residiu no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde deu aulas na Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e na Faculdade Anchieta, em São Paulo. Deu também aulas de pós-graduação na Uninove e na Anhembi Morumbi de São Paulo. Ministrou palestras e cursos em vários aparelhos culturais, como Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade. Publicou mais de 30 livros de poesia, ensaios, crônicas, romance e obras infanto-juvenis. Seu livro mais recente é Leque Aberto, um livro de crônicas publicado pela editora Penalux, de São Paulo. Aliás, esse é o livro, né, que nós vamos sortear hoje para um dos associados presentes. Raquel escreve para várias revistas e jornais, como a revista Conhece-te, de Minas Gerais, Jornal de Letras do Rio de Janeiro, Jornal Linguagem Viva de São Paulo, Jornal O Trem de Minas Gerais. É membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, da Academia Cristã de Letras de São Paulo e da Academia de Ciências e Letras de Lisboa, além do PEN Clube do Brasil. Agradecemos a presença de todos, felizes de encontrar aqui os nossos sócios, né, efetivos, de honra, escritores, poetas, professores, alunos de francês, acadêmicos do curso de letras, entre outros. Lembramos que a FEMES está presente nas redes sociais, Instagram e Facebook, e também no YouTube. Desejamos a todos um excelente momento de comunhão e partage em torno desta arte que nos ajuda a compreender o mundo. Com a palavra, Raquel Naveira. Boa tarde a todos. E enquanto ouvia a minha apresentação e olhava o rostinho da Aline, tanta coisa passou pela minha lembrança. Como me tornei uma falante da língua francesa. Em São Paulo, onde eu vivi dos 2 aos 12 anos, estudei no colégio Liceu Pasteur, que tinha uma educação em francês e em português. Eu fui alfabetizada também em francês. E lá no Liceu Pasteur, naquele pátio enorme, onde eram hasteadas as bandeiras brasileira e francesa, ao som da Marseillaise e do hino nacional, tudo isso marcou a minha alma, tendo a França como uma segunda pátria. Voltando a Campo Grande, com 12 anos, fui para a Aliança Francesa, naquele sobrado, na Antônio Maria Coelho, subi as escadas e lá encontrei Glorinha, a professora Glorinha, que era uma formadora de espíritos, uma pessoa que marcou a cultura do nosso estado, e ali eu comecei a ter uma continuidade dos meus estudos de francês
e logo aos 15 anos passei a dar aula na Aliança Francesa para as crianças. Arlete Sadi, mãe de Aline, foi a minha professora, principalmente depois já nos estudos de literatura e na preparação para o curso de Nancy, para os 3 graus de Nancy que eu fiz até o curso de doutor em língua e literatura pela Faculdade de Nancy. E a Aline era uma criança pequenininha, correndo, e depois foi minha aluna de francês, onde ensinei os primeiros passos também para ela, e ela lembrou das nossas aulas, que eram muito vívidas, onde eu levava as coisas, fazia piquenique, explicando os nomes em francês, enfim, um tempo maravilhoso da minha formação, da minha vida. Depois de 30 anos dando aulas aqui em Campo Grande, logo depois da minha aposentadoria, tive a oportunidade de sair um pouco aqui de Campo Grande e fui para o Rio, onde dei aulas na Universidade Santa Úrsula, e também pude participar de muitas reuniões com professores, principalmente de direito, que vinham da Bélgica e da França, e eu fazia as traduções lá na Universidade Santa Úrsula, e mais tarde fui para São Paulo, onde dei aulas na pós-graduação, como a Aline colocou, e na Faculdade Anchieta. E tive a grande honra de dar 3 cursos na Casa Guilherme de Almeida, um museu muito bem cuidado na Rua Macapá, que era a casa onde viveu o Guilherme de Almeida, com um jardim cultivado de rosas lindíssimas, e a Rosa Amor é o título de um dos livros do Guilherme de Almeida. A rosa é um símbolo da poesia de Guilherme de Almeida. Eu, inclusive, dei uma palestra sobre a rosa como símbolo na poesia de Guilherme de Almeida. Depois, eu dei um curso sobre poetas de França e uma palestra, também um curso de 3 dias, sobre Baudelaire. E estar na Casa Guilherme de Almeida, naquele ambiente, com as suas coisas pessoais, os números da revista Claxon, as primeiras revistas, da revista Antropofagia, de estar ali no meio daqueles quadros de Tarsila do Amaral, de Anita Malfatti, de subir até o seu quarto no sótão da casa, onde havia luneta, ele ficava olhando o divã, um globo, enfim, naquele ambiente que ele gostava tanto de ver as estrelas ali da sua casa na colina, uma coisa assim muito inspiradora. E Guilherme de Almeida, então, foi esse poeta paulistano, nascido em Campinas, no dia 24 de julho de 1890, filho de um casal, doutor Estevão Andrade e Angelina Andrade. Doutor Estevão era um grande jurista e ele cresceu nesse ambiente da cultura, casado com Dona Belquise, pai do Gui, que estão muito presentes em lembranças dentro da casa. O Guilherme de Almeida ele se formou em Direito em 1912, mas foram várias as suas atividades como jornalista, como cronista, colaborador sempre da imprensa, muito popular. Participou da Semana de Arte Moderna com uma palestra chamada Revelação do Brasil pela Poesia Moderna. E aí, fundador da revista Claxon, da Antropofagia,
E era interessante que, ao mesmo tempo em que ele militava por versos livres, por uma democratização, vamos dizer assim, da poesia contemporânea, ele também jamais abriu mão de uma linguagem muito nobre, dos seus poemas com rimas, muito bem trabalhados, dos seus temas eruditos, principalmente a mitologia grega, a poesia trovadoresca portuguesa. Ele transitava entre o passado, o presente e lançava luzes para o futuro. Era um poeta também circunstancial. Em todos os locais ele estava presente com a sua poesia, por exemplo, na aniversário da cidade, o centenário da cidade, enfim, todos os momentos. Ele participou da Revolução Constitucionalista de 32, teve que ficar exilado em Portugal por um ano por causa dessa sua participação revolucionária. Ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras, onde ele foi empossado em 1930, e ele vai falecer no dia 11 de julho de 1969, aos 79 anos. Ele tinha sido considerado príncipe dos poetas. Esse título foi dado aos seguintes poetas: Olavo Bilac, pela revista Fonfon, que foi em 1907, depois Alberto de Oliveira, Olegário Mariano, Guilherme de Almeida e o último dos poetas, príncipe dos poetas, que foi Paulo Bonfim, falecido recentemente. A partir de 1932, ele vai desenvolver mais e mais a sua carreira como tradutor. E nós trouxemos aqui o primeiro livro que ele vai traduzir, que é o Poetas de França. São 32 poetas que ele traduz. Esse livro é uma grande colaboração de Guilherme de Almeida para a popularização da poesia francesa no Brasil. Este livro já é uma edição bem recente, que é encontrada lá na Casa Guilherme de Almeida, com notas do professor Marcelo Tapia, que é o presidente da casa, e é uma versão nova. Depois do Poetas de França, ele vai publicar As Flores das Flores do Mal, de Baudelaire. Essa também é uma edição nova, encontrada lá na Casa Guilherme de Almeida. Eu tenho uma edição aqui de 1944, que é assim meu xodó, amo esse livro. E depois essa já é, então, recente. Todos esses livros são encontrados lá na Casa Guilherme de Almeida. Por exemplo, esse daqui também, Verlaine, A Voz dos Botequins e Outros Poemas, é uma publicação da Casa Guilherme de Almeida. Eu tenho aqui outros livros do Guilherme de Almeida, antiquíssimos. Eu tenho Rosa Amor, que eu falei para vocês, Nós, poesia, o Pequeno Romanceiro, que tem esse tom medieval que eu falei, o livro de Horas de Soror Dolorosa, que é místico, é maravilhoso, profundo. Temos aqui também uma edição dos meus versos queridos, do Guilherme de Almeida, dando uma noção da sua obra, assim, em geral, muito interessante. Nesse trabalho, como tradutor, Guilherme de Almeida se coloca como alguém para quem traduzir não é apenas reproduzir, não é apenas
recompor o poema de uma língua para outra língua. Ele disse que por muitos anos ele ficou lendo, relendo, falando em voz alta, sabendo de cor esses poemas franceses da sua predileção. De uma tal forma, isso ficou impregnado nele que ele sentiu o desejo de começar esse trabalho que ele chama de transfusão. Vejam a palavra transfusão, nós nos lembramos de transfusão de sangue. E é mais ou menos isso, é como colocar o sangue na veia de um poema de uma língua para outra língua. À medida que ele faz essa transfusão de versos, ele trabalha, claro, a forma e o conteúdo, mas não de uma forma literal, não há uma literariedade. Ele procura colocar a mesma musicalidade, o mesmo campo semântico, a posição das rimas. Então, é um trabalho artesanal que só um poeta poderia transfundir um poema de uma língua para outra língua. E ele o faz de uma forma maravilhosa. No livro As Flores das Flores do Mal, que é este daqui, da edição antiga, tão amada, ele recolhe alguns poemas das Flores do Mal de Baudelaire, são 21 poemas, e ele escolhe de acordo com o seu gosto pessoal, faz essa recolha, e ele, para cada poema, nós temos o poema em francês, o poema em português na sua tradução, e embaixo notas tradutórias, como, por que ele resolveu fazer aquele ajuste, colocar aquela rima, colocar aquela situação. Essas notas tradutórias do Flores das Flores do Mal são uma verdadeira aula para todos os tradutores da poesia francesa ou da poesia em geral, a partir da publicação desse livro. São nortes, são pistas de como trabalha a cabeça de um tradutor para fazer essa transfusão. E é muito interessante que todo livro de tradução ele deveria ser sempre bilíngue, para que pudéssemos confrontar os textos. E, no caso deste, além da confrontação dos textos, nós ainda temos o exercício poético que foi feito pelo tradutor. O Poetas de França foram 8 anos que Guilherme de Almeida levou para fazer a tradução desses 30 e poucos poetas franceses, desde François Villon. E aí eu escolhi 5 poetas para trazer para vocês, representando as várias escolas literárias. E começo com a poesia de Alfred de Musset, que nasceu em Paris em 1810 e aí faleceu em 1857, com 47 anos. É o mais romântico, o mais clássico dos poetas românticos, uma alma fogosa, inteligência precoce, um senso trágico da paixão e, ao mesmo tempo, uma fantasia leve. Nós vemos que ele era de uma família culta também. O seu avô já fora poeta, o seu pai era um escritor de mérito e era também o editor de Rousseau, com quem o Musset
tinha um contato e, ao mesmo tempo, uma certa animosidade a Voltaire, os dois filósofos, Rousseau e Voltaire, os dois iluministas. Rousseau, o precursor do iluminismo, aquele que escreve o Contrato Social sobre o direito, com aquela tese de que o homem nasce bom e é a sociedade que vai tirá-lo dessa espontaneidade boa que está dentro dele, e Voltaire, que é aquele que defende as liberdades, é polemista, é satírico. Pois bem, aos 17 anos, ele vai publicar A Origem dos Nossos Sentimentos, é o nome do livro. E aos 20 anos, ele já vai ser considerado um gênio da literatura. Em 1892, o seu primeiro livro também, Contos de Espanha e da Itália, já desperta uma admiração e, ao mesmo tempo, protesto, porque ele continha paródias em verso a algumas das mais reverenciadas obras românticas da época. Aos 20 anos, a sua fama literária já era grande, era um dos maiores cultores do romantismo e era um dandy ligado a uma vida amorosa, boêmia. Aqueles pontos do romantismo estão presentes na sua obra. Muita liberdade de criação, nacionalismo, egocentrismo, pessimismo, escapismo, fuga, crítica social. Tudo isso já se encontra na obra de Musset. Em 1832, ele vai para a Itália, ele já está alcoólico, ele retorna a ideias teatrais, porque ele havia abandonado o teatro por algum tempo, ele escreveu vários espetáculos teatrais, entre eles Espetáculo dans un fauteuil e La Coupe et les Lèvres, e À quoi rêvent les jeunes filles, são alguns das suas peças teatrais. Ele, em 1832, parte para a Itália na companhia de George Sand, com quem mantinha um escandaloso relacionamento amoroso. Vocês se lembram que George Sand, que é considerada uma das maiores romancistas francesas, ela teve um comportamento, assim, digamos, estranho para a época, porque ela era assim, vestia-se de homem, roupas masculinizadas, fumava charuto, tinha uma vida assim livre, libertária. Ela escreve inúmeros romances e ela vai se relacionar com vários homens, tinha uma vida bem libertária, e quando ela viaja para a Itália com o Musset, o Musset adoece e a George Sand vai se tornar amante do médico de Musset. Aí, a partir disso, ele vai escrever uma obra sobre essa infidelidade, que é o Lorenzatio, um drama romântico escrito em 1834. E aí, em seguida, ele vai escrever Le Chandelier, On ne badine pas avec l'amour, Il ne faut jurer rien, e Confession d'un enfant de siècle, que é uma autobiografia dedicada a George Sand. Ela vai responder com um livro chamado Elle et lui. No auge do romantismo, ele vai escrever também Les Nuits, Nuit de mai, d'octobre, de décembre, mostrando essa temática do relacionamento amoroso, sofrido, rompido, o amor como uma inspiração dolorosa. Musset recebeu, junto com Honoré de Balzac, uma distinção da Légion d'honneur, e também foi eleito para
à Academia Francesa em 1852. Ele tinha uma saúde frágil, um coração que fazia balançar um pouco a cabeça. Isso ficou conhecido na medicina como um sinal de Michel. E ele escreve também Les Amants de Venise, que se transformou em filme muito, muito famoso, Georges Sand et Musset, de Charles Maurras, que é uma obra sobre o caso de Musset e Georges Sand, que também fala desse encontro entre eles, trágico e, ao mesmo tempo, um encontro intelectual muito profícuo. Ele morre, então, dessa doença, sinal de Michel, cardíaca, aos 47 anos. Eu vou ler o poema Tristesse. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûtée. Et pourtant, elle est éternelle, et ceux qui se sont passés d'elle ici-bas ont tout ignoré. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Vejam, então, esse lirismo que é largamente humano, que vem do coração e vai para o coração do leitor, num romantismo eterno, um romantismo de inspiração, de emoções profundas, sinceras, e como isso ficou na tradução de Guilherme de Almeida. Eu perdi minha vida e o alento e os amigos e a intrepidez, e até mesmo aquela altivez que me fez crer no meu talento. Vi, na verdade, certa vez, a amiga do meu pensamento, mas, ao senti-la, num momento, o seu encanto se desfez. Entretanto, ela é eterna, e aqueles que a desprezaram, pobres deles, ignoraram tudo, talvez. Por ela, Deus se manifesta. O único bem que ainda me resta é ter chorado uma ou outra vez. Eu quero ficar nesta última estrofe do poema e, em francês, lembrar que é literalmente o seguinte: Deus fala, é preciso que ele responda. O único bem que me resta no mundo é ter algumas vezes chorado. Essa é a tradução literal. E vejam como ficou a de Guilherme de Almeida. Por ela, Deus se manifesta. O único bem que ainda me resta é ter chorado uma ou outra vez. Então, aí vocês percebem o que eu queria dizer. A tradução não é literal, conserva exatamente o conteúdo, mas utilizando as palavras que fazem com que haja uma rima, manifesta, resta, mudando o chorado que estava no fim para no meio, é ter chorado uma ou outra vez. É colocar, ao invés da palavra fierté, orgulho, a palavra altivez, que vai rimar com uma ou outra vez. Percebem? Então, essa transfusão, como diria o Guilherme de Almeida, faz com que nós tenhamos um outro objeto artístico no mesmo nível da língua
que foi traduzida. Passamos para o nosso segundo poeta, Stéphane Mallarmé. Seu nome era Étienne Mallarmé. Ele nasceu em 1842 e faleceu em Valvans em 1898, aos 56 anos. Foi um poeta, crítico literário, autor de uma obra difícil, uma obra hermética, ambiciosa, que propunha uma renovação da poesia na segunda metade do século XIX. Podemos dizer que Mallarmé influenciou toda a poesia concreta, ele revolucionou e trouxe modificações para a poesia até os dias de hoje. Ele vai influenciar poetas como Rimbaud, como Verlaine, e ele vai se utilizar de símbolos, então nós podemos colocá-lo dentro da corrente do simbolismo, que é expressar as coisas não através de uma narração, mas através de uma sugestão, através da musicalidade, de uma experimentação gramatical, gráfica, um pensamento refinado, repleto de alusões, o que pode tornar o texto de Mallarmé um pouco obscuro. Nós vamos ter os seus poemas mais conhecidos, nós vamos destacar o L'après-midi d'Enfant, e nós vamos ver que este poema vai inspirar a música do compositor Claude Debussy. Aliás, nós podemos dizer que Mallarmé ele vai influenciar as artes plásticas, ele vai influenciar o começo do impressionismo, Gauguin, Monet, Renoir, Manet, Van Gogh, aquela coisa das pinceladas, dos movimentos, da pintura que era feita no momento do sol se levantando, tudo isso, toda essa discussão que Mallarmé vai propor nos seus comentários críticos sobre literatura, sobre arte, sobre pintura, sobre música, esses comentários vão estimular enormemente todos os simbolistas franceses. Depois, ele vai lançar Un coup de dés, um jogo de dados, que é um longo poema de versos livres, com uma tipografia diferente, revolucionária, que é a semente de tendências contemporâneas, futuristas, dadaístas. Vamos ter Mallarmé como um precursor da poesia concreta, junto com Apollinaire ou com Ezra Pound. Ele tinha um projeto. Esse projeto se chamava A Grande Obra. Olhem que coisa mais ambiciosa. Esse livro ele jamais concluiu, essa A Grande Obra. Era um projeto que ele mandava cartas para os amigos dizendo como que ele queria desenvolver esse domínio do espírito humano sobre o acaso, sobre o símbolo da imperfeição do espírito humano. Seria um livro assim com uma estrutura arquitetônica, uma sintonia com o universo, com a criação. E quando ele sentiu a chegada da morte, ele pediu para que a sua mulher Marie e a sua filha Geneviève queimassem todos os seus escritos, como fizeram Kafka, como fez o poeta Virgílio na antiguidade, e logo após isso ele morre asfixiado. Mas nós vamos poder ver que Mallarmé ele vai ser vamos dizer assim, um pai do futurismo, um pai do dadaísmo, da vanguarda, o Dada, que imita a fala do bebê Dada, que é o nonsense, o absurdo, e algumas frases de Mallarmé que pontuam todos esses pensamentos. Um poema é um mistério, cuja chave deve ser procurada pelo leitor. Definir é matar, sugerir é criar. Não escrevemos poemas
com ideias. Nós escrevemos poemas com palavras. Então, estas são algumas ideias do Mallarmé que até hoje pontuam a caminhada modernista e contemporânea na arte. Esse ideal poético, esse culto à poesia, quase como uma religião, como um ideal metafísico de atingir a essência. E vou ler trechos do poema Brise marine, de Mallarmé. La chair est triste et lasse, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Oh, nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier qui la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai, steamer balançant ta nature. Oh, mon cœur, entends le chant des matelots. E aí, a tradução de Guilherme de Almeida. Lindíssimo. A carne é triste. E eu li todos os livros, todos. Fugir. Eu sei que há pássaros já doudos por se ver entre os céus e a espuma do alto mar. Nada, nem os jardins refletidos no olhar, retém o meu olhar que já no mar se aninha. Nem, ó noite, a luz da lâmpada sozinha sobre o papel vazio, intangível de brilho, e nem a mulher moça amamentando o filho. Hei de partir, vapor de mastros oscilantes, ergue a âncora para regiões extravagantes. Ó minha alma, ouve a canção dos marinheiros. Essa necessidade do homem, da alma humana, de fugir. E ao ouvir o grito dos marinheiros partindo, essa vontade da alma de se evadir também no vapor do navio. Que coisa linda, a carne é triste, eu já li todos os livros, todos. Olhem que coisa mais maravilhosa. Terceiro poeta, Paul-Marie Verlaine. Verlaine nasceu em 1844 e faleceu em 1896, aos 52 anos. É considerado um dos maiores e mais populares poetas franceses. Começou a escrever poesia muito cedo e foi influenciado inicialmente pelo parnasianismo. Então, já falamos romantismo, simbolismo e agora parnasianismo, no qual Verlaine se inicia. Essa poesia perfeita, de rimas ricas, de um vocabulário culto, de temas exóticos, de cenas, de objetos. A primeira obra de Verlaine se chama Poème Saturnien, de 1866, que já mostrava um poeta de muita originalidade, de um futuro promissor. Mas a vida particular de Verlaine sempre invadiu o seu trabalho. Começou com Mathilde Motet, uma menina de 16 anos, pura, que o inspira, por quem ele se apaixona, casa-se com ela em 1870, tem um filho, e Verlaine, nessa época, vai trabalhar no batalhão da Guarda Nacional e tornou-se chefe, depois, do escritório da imprensa do Comitê Central da Comuna de Paris. Era o primeiro governo operário da história, em 1871, antes da invasão do Reino da Prússia. E aí
nós vamos ter o momento em que Verlaine começa a receber cartas do l'enfant terrible, de um adolescente de Satã adolescent, que é Rimbaud, Arthur Rimbaud. Ele perde totalmente o interesse em Matilde, abandona Matilde, seu filho, preferindo a companhia desse seu novo amigo poeta. O Rimbaud havia mandado cartas com poemas para Verlaine. Verlaine encantou-se com a poesia também do Rimbaud e começa uma tempestuosa relação. Rimbaud leva Verlaine, vão os dois para Londres. Lá eles têm uma discussão, 2 tiros de pistola. Rimbaud é ferido, não gravemente. Verlaine amarga 2 anos de prisão, onde ele, por algum momento, tem uma conversão, digamos assim, cristã, da qual vai surgir um livro chamado Romance sans parole, que é o resultado poético desse período. Volta para Paris, onde ele escreve a obra Sagesse, e começa a ensinar inglês numa escola em Paris e se apaixona por um aluno, que era o Lucien Letinois, que o inspirou a escrever outros poemas, e Verlaine não acredita quando aquele menino pega tifo e morre subitamente de tifo. E aí vai começar uma decadência de Verlaine na pobreza, no alcoolismo, de hospital em hospital, nos bares tomando absinto, e ele mesmo vai se colocar como um poeta maudit, poeta maldito, dando início a essa expressão dos poetas malditos, como Verlaine, Rimbaud, Baudelaire e outros. E aí é interessante como o francês ele não esquece os seus artistas, os seus poetas, e o tempo todo o Verlaine é bastante, vamos dizer assim, ajudado pelo povo francês, pelas pessoas que amavam a sua poesia, e, inclusive, nessa época, há republicações das suas obras, e os simbolistas vão, assim como Verlaine, partilhar de todos esses temas caros ao simbolismo e a Verlaine, que são o desejo, a fatalidade, as forças inconscientes do sexo, a cidade, os delírios, os narcóticos, e, às vezes, um vago ambiente medieval. Na poesia, portanto, o procedimento simbolista é sempre usar de sugestões ao invés de declarações, é trazer sempre humores, sentimentos, a magia, a voluptuosidade das palavras. Eu vou ler um poema que é um dos mais lindos e mais sonoros da língua francesa. Realmente, só de ouvi-lo, nós já entramos numa espécie de transe, que é o poema Chanson d'automne, Paul Verlaine. Les sanglots des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareille à la feuille morte. E aí, na tradução de Guilherme de Almeida, estes lamentos dos violões lentos do outono enchem minha alma de uma onda calma de sono. Vejam a diferença. Na tradução literal, os gemidos, os acordes longos dos violinos do outono ferem meu coração de um langor monótono. E aí, como fica na tradução de Guilherme?
estes lamentos dos violões lentos do outono enchem minha alma de uma onda calma de sono, porque o monótono não ia caber aí, né? Então, vejam a diferença e essa transfusão, essa recriação. Continua Guilherme, e soluçando pálido, quando soa a hora, recordo todos os dias doidos de outrora, e vou à toa no ar mal que voa. Que importa? Vou pela vida, folha caída e morta. É interessante que um poema do Verlaine chamado La Lune Blanche, que começa assim: La Lune Blanche, Louis dans les bois, então a lua branca luzindo nos bosques. O Guilherme de Almeida vai traduzir assim: o luar grisalho brilha no bosque. Olhem a diferença. Ao invés de La Lune Blanche, ele cria uma coisa totalmente nova, que é um luar grisalho, que mais tarde vai rimar com galho, né? E o poema do Verlaine, Le bruit des cabarets. Le bruit des cabarets, la fange du trottoir. O barulho dos bares, dos cabarés, na sarjeta, na lama. E aí o Guilherme de Almeida vai traduzir assim: a voz dos botequins, a lama das sarjetas. Olhem a diferença e a coragem do tradutor de traduzir cabaré por uma coisa bem portuguesa, língua portuguesa, botequins. É uma coragem para fazer esse tipo de tradução. Quarto poeta, Paul Valéry, este filósofo, poeta, ensaísta. Ele nasceu no sul da França em 1871 e morreu em Paris em 1945, logo depois do final da guerra, com 74 anos. Ele sofreu forte influência de Baudelaire, de Poe, de Mallarmé, que nós falamos, e ele tem, assim, com Mallarmé, um mestre que o ensinou a extrema pureza da fé em matéria de poesia. Ele, desde 20 anos, já era considerado também um grande intelectual, porém, aos 21 anos, ele sofre uma crise. Porque é interessante que Valéry era também um cientista. Ele amava o direito, amava a matemática, ele transitava por várias ciências, coisa que eu não consigo nem imaginar, trabalhar com matemática. E, no momento, ele faz essa ruptura com a literatura. Ele se dedica aos estudos científicos. Então, na vida dele, uma vida longa, ele vai passar por várias fases. No começo, ele vai se colocar como um poeta, depois, em 1892, vai ter uma crise que vai ficar até 1917, mais de 25 anos nessa crise. E, em 1917, ele retoma a poesia numa obra consagrada, que é La Jeune Parc, um longo poema sobre essa figura mítica da parca, a parca que fia a vida, o fio da vida, que corta com sua tesoura o fio da vida, numa mistura de um tema bastante antigo, mitológico, com uma poesia moderna, uma poesia nova. Ele fala que são versos antigos sobre pensamentos novos. E nessa parca, a parca mítica, ele vai fazer um julgamento legítimo de se colocar opositor de uma desordem exterior, uma estranha e quase sobrenatural serenidade interior através
da forma desse poema. Ele também vai escrever o esboço de uma serpente, sobre o qual o Augusto de Campos vai escrever um ensaio crítico chamado A Serpente e o Pensar, que saiu pela editora Ficções. Esse esboço de uma serpente diz assim, um trechinho, essa é uma tradução de Augusto de Campos. Entre a árvore, a brisa acalenta a víbora que hei de vestir. Um sorriso que o dente espeta e de apetite vem luzir. Sobre o jardim se arrisca e vaga, e o meu triângulo de esmeralda atrai a língua do réptil. Besta sou, porém, besta arguta, cujo veneno deixa de longe a cicuta. E de Paul Valéry, nós vamos ler uma estrofe do poema Les Pas. Tes pas, enfant de mon silence, lentement, lentement placés vers le lit de ma vigilance, procèdent, muets et glacés. Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux tes pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ces pieds nus. Diz assim a tradução do Guilherme de Almeida. Filhos do meu silêncio amante, teus passos santos e pausados para o meu leito vigilante caminham mudos e gelados. Que bons que são, vulto divino, puro ser, teus passos contidos. Deuses, os bens do meu destino me vêm sobre esses pés despidos. Vejam a diferença, não é? Pieds nus e pés despidos, para termos uma rima aí com contidos. Esse é o trabalho do poeta tradutor. E vamos ao quinto e último dos poetas trazidos desta noite em Poetas de França. É Paul Éluard. Paul Éluard era o pseudônimo de Eugène-Émile Paul Grindel, que nasceu em 1895 e faleceu em 1952, aos 57 anos. Um poeta francês, autor famoso de vários poemas contra o nazismo, e esses poemas circularam fartamente, clandestinamente, durante a Segunda Guerra Mundial. Éluard participou do movimento dadaísta também, que é um dos pilares do surrealismo. Era também filiado ao Partido Comunista Francês, do qual depois vai ser expulso, e tornou-se mundialmente conhecido como o poeta da liberdade por causa desses poemas. Podemos dizer que ele é o mais lírico dos poetas franceses surrealistas. Aos 16 anos, ele contraiu tuberculose, foi para a Suíça, e lá na Suíça ele encontra Manuel Bandeira, que também sofria de tuberculose e estava lá naquele sanatório fazendo um tratamento. É também nesse lugar que ele encontra uma jovem russa muito inteligente, Helena Diakonova, que ele passa a chamar de Gala. Com Gala, ele se casa em 1917 e, apaixonado pelo espírito destemido, culto, decidido, isso tudo impressiona o jovem poeta Éluard. E eles vão ter uma filha juntos, Cécile, que nasceu em 1918 e morreu agora em 2016, aos 97 anos. Foi feito um documentário sobre Cécile Éluard, recentemente.
E Éluard trabalha nos seus poemas o absurdo, a loucura, e vai se aproximando de todo o grupo dos surrealistas. Ele se aproxima, então, de Dalí, de Salvador Dalí, vai à Espanha com Gala e visitam Dalí lá na Espanha, e vai nascer um forte impulso, vamos dizer assim, de paixão sexual entre Gala e Salvador Dalí. Gala abandona Éluard com a filha Cecília, que ela jamais vai ver novamente. Ela escreveu algumas cartas para Cecília, mas nem na hora da sua morte ela se recusa a ver Cecília. E tudo isso está nesse documentário que eu falei para vocês. E o Éluard casa-se, então, com uma modelo, uma artista circense, que tinha um apelido, Nush, e Nush vai ser modelo de Picasso, modelo de Heyman, fazendo quadros de nus, e eles vão trabalhar juntos numa relação em que ele encontra em Nush uma companheira para ele ideal, dentro daquilo que ele tinha de sonho, de desejo, de instinto, de trabalhar as coisas freudianas. Ela o acompanha em todos esses delírios, porque ela é a encarnação de uma mulher companheira, cúmplice, sensual, sensível, fiel. Eles, então, estão agora na Espanha, em 1936, se insurgindo contra o movimento franquista, e logo em seguida vai acontecer o bombardeio de Guernica, que o inspira a escrever um longo poema chamado A Vitória de Guernica, e que inspira, também na mesma época, Picasso a pintar o célebre quadro em preto e branco de dimensões imensas, chamado Guernica. Esse quadro vai para o Instituto de Paris, e Paris está ainda sob a dominação nazista alemã, e dizem que um oficial alemão olhou para o quadro e disse para Picasso: foi o senhor que pintou esse quadro? Que fez esse quadro? E Picasso respondeu: não, foi o senhor. Essa é uma passagem célebre. Durante esses 2 anos terríveis para a Espanha, Éluard e Picasso estão sempre juntos. E Éluard diz ao pintor: você segura a chama entre teus dedos e pinta como um incêndio. Ele depois, em 1940, vai com Nush para Paris e se inscreve novamente no Partido Comunista. Em janeiro, ele escreve o célebre poema Liberté, Liberdade, por isso ele é o poeta da liberdade, que são 21 estrofes, e esse poema é lançado de aviões ingleses sobre a França, milhares de papéis com esses poemas, milhares, e a leitura desses famosos versos do Paul Éluard vão chegar à mão da resistência francesa contra os nazistas, dando um novo ânimo na batalha, na luta, e trazendo um fôlego novo para a todos que estavam lutando contra a ocupação nazista. E é por isso que Éluard recebe grandes festejos. Ele, acompanhado de Nush, escreve depois A Honra dos Poetas, participa de inúmeras conferências da paz, congressos na Polônia, no México, em Budapeste, onde ele se encontra com Pablo Neruda, e subitamente, de uma congestão cerebral, Nush morre, deixando o poeta desesperado. E custou muito para sair da depressão, de voltar a ter aquele duro desejo, aquele difícil desejo de viver. Ele se casa com Dominique Lemort,
em 1951, publica o poema Le Phénix, e esta obra mostra já assim uma recuperação dele, mas um ano depois ele morre dormindo, do coração também. E nesse dia, o mundo inteiro está em luto. O poema Um Só Pensamento, de Paul Éluard, sobre a liberdade, é um longo poema de 21 estrofes. Então, eu vou ler apenas a primeira, que diz assim: Une seule pensée, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom, liberté. E aí o poema completo, e eu vou ler num fôlego. Um Só Pensamento, na tradução de Guilherme de Almeida. Nos meus cadernos de escola, minha carteira e nas árvores, nas areias e na neve, gravo o teu nome. Em toda página lida, em cada página em branco, papel, pedra, sangue ou cinza, gravo o teu nome. Nas imagens douradas, nas armas dos guerreiros ou na coroa dos reis, gravo o teu nome. Na floresta e no deserto, nos ninhos e nas giestas, nos ecos da minha infância, gravo o teu nome. Nas maravilhas das noites, no pão branco dos dias, nas estações em noivado, gravo o teu nome. Nos meus farrapos de azul, no charque que é sol mofado, no lago que é lua viva, gravo o teu nome. Nos campos e no horizonte, nas asas dos passarinhos, no moinho das sombras, gravo o teu nome. No fofo musgo das nuvens, nos suores das tempestades, na chuva grossa e enfadonha, gravo o teu nome. Nas formas resplandecentes, no carrilhão das cores, na simples verdade física, gravo o teu nome. Nos atalhos acordados, nas estradas desdobradas, nas praças transbordantes, gravo o teu nome. Na lâmpada que se acende, na lâmpada que se apaga, no casarinho apinhado, gravo o teu nome. No pomo cortado ao meio, de meu espelho e meu quarto, no leito, concha vazia, gravo o teu nome. No meu cão guloso e terno, na sua orelha espetada, na sua pata sem jeito, gravo o teu nome. No limiar da minha porta, nos objetos familiares, nas ondas do fogo bento, gravo o teu nome. Em toda a carne cedida, na fronte dos meus amigos, em cada mão estendida, gravo o teu nome. Nos meus refúgios destruídos, nos meus faróis destroçados, nas paredes do meu tédio, gravo o teu nome. Na ausência sem mais desejos, na solidão toda nua, em cada degrau da morte, gravo o teu nome. Na saúde que voltou, no perigo que passou, na esperança sem saudade, gravo o teu nome. Graças a uma só palavra, recomeço a minha vida. Nasci para conhecer-te e chamar-te liberdade. E assim encerramos os nossos 5 poetas de França, fazendo um agradecimento à Associação dos Professores de Francês de Campo Grande, a todos que assistiram, os nossos agradecimentos às nossas mestras de francês, professora Glorinha, professora Arlete Sadi Chaves, a quem sou eternamente grata, mal posso falar que eu choro, muito amor envolvido. E eu queria terminar com um poema que eu escrevi para Paris. Chama-se assim, Presente de Paris, de minha autoria. O que você quer de Paris? Uma folha da borda do Sena, uma folha de castanheira ressequida e amarela. Bastará uma folha e me virão à lembrança os beijos,
os barcos, as abadias. Atravessarei pontes, arcos, águas ancestrais e ficarei presa ao passado, às torres e ao cais. Uma folha só, da árvore mais velha ou da mais alta, e sorverei magia, gotas de chuva, pingos de luz. Uma folha arrancada pelo vento, como a que caiu sobre meu casaco de veludo naquela tarde bordô. Uma folha do Sena armazena todo o meu sonho de ser feliz. Uma folha da borda do Sena é o que eu quero de Paris. Muito obrigada a todos. Obrigada, obrigada. Merci beaucoup. Merci, Je vous Raquel. embrasse tous. Je vous embrasse avec amitié, avec mon amour. Merci. Merci beaucoup, Raquel, d'avoir terminé sur ce tom, né? Ter finalizado nesse tom tão emotivo. Realmente, a literatura nos leva para esses lugares. A literatura é forma, mas ela também ela dá sentido à nossa vida, né? Ela nos faz compreender o mundo. E eu acho que está todo mundo aqui de alma lavada, né? Foi um banho de sonoridade, de história, e a história é muito importante, né? Para a gente não se esquecer que o que acontece hoje é fruto do que veio antes. Evocamos hoje a professora Maria da Glória Sarrosa, uma cearense que se instalou aqui em Campo Grande entre os anos 30 e 40, e fez história. Quer dizer, ela teve a ideia de fundar uma aliança francesa, com a ajuda do governador, né? Que em seguida seria governador, acho que era na época, né? O Dr. Wilson Barbosa Martins. Querido. Então, se a gente está aqui hoje, isso tem também muito a ver com a história, né? Professora Arlete, vou transmitir, com certeza vamos publicar essa live pela sua profundidade também. Então, eu te agradeço pessoalmente como sua ex-aluna, como professora do curso de letras, também fico bastante feliz de ouvir. Inclusive, essa semana foi o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Sim. E você compartilhou no Facebook um poema, e eu tenho uma disciplina às quintas-feiras, é o primeiro ano do curso de bacharelado em letras, e eu li o seu poema. Até tinha uma aluna, mas eu não sei por que ela não pode ficar hoje. E aí eu li aquele seu... Que poema lindo também! Então, eu gostaria de começar a participar das perguntas. Eu tenho uma pergunta para você. Que autores, que influência da França você recebeu na sua escrita? Porque a sua escrita é primorosa, né? Eu não sou especialista de literatura, minha área é linguística, mas eu gosto, o meu interesse com a literatura é como leitora, de fato, né? Eu gosto de ler, eu leio mais nas férias, né? A prova disso é que eu só consigo ler durante as férias, em que eu não tenho que ler aquela coisa mais acadêmica. E aí eu fiquei pensando, né? Tão prazerosa a sua leitura, ela me lembra um pouco a Ana Miranda, esse detalhe, né? Então eu queria saber quais são as suas referências, o que te influenciou? Ana Miranda, Aline, é uma amiga minha, Eu sou muito querida, a apaixonada. gente troca direto os textos. A Ana Miranda escreveu um livro que ela fez uma dedicatória para mim, que é o Amerique, que ela diz ter sido inspirado nos meus poemas sobre os cedros do Senhor, sobre a imigração árabe e armênia em Mato Grosso do Sul. É amicíssima, eu amo também a escrita da Ana, misteriosa, emotiva, e realmente eu creio que é uma grande influência para mim, e eu também a tenho influenciado, temos tido um diálogo muito grande. E as aulas de literatura francesa com sua mãe, Arlete, foram excepcionais e maravilhosas para mim. Agora mesmo, quando eu falava do Verlaine, lembrava dela, das leituras do Bateau Ivre, do Rimbaud, e tudo na sua mãe foi um modelo inspirador para a minha vida.
o jeito dela, o seu pai e ela, as viagens à França, as coisas que nos passavam, aquela vontade de abrir a mente com viagens, tudo. E assim, eu amava as aulas da Arlete, lermos juntas os textos, foi algo que me marcou muito. Sabe o Lagarde de Michard? Aqueles 2 volumes de literatura francesa? Aquilo ali foi minha cartilha, meu manual, aquilo que eu devorei. E depois, claro, a partir dessa primeira base, a gente vai atrás, né? Rimbaud, eu li o Une Saison en l'Enfer, eu ia atrás daquelas referências que estavam ali no Lagarde Michard para aprimorar esses estudos, essas leituras em francês, mas, respondendo a sua pergunta, Aline, a base foi a Aliança Francesa de Campo Grande, Arlete Sadi, dando aulas de literatura. Que legal. Foi isso. Que bonito. Bom, então, alguém mais gostaria de fiquem à falar? vontade para fazer perguntas, comentários. Aqui no bate-papo tem vários elogios, compliments, né? Tá? Linda explanação, c'est beau, merci beaucoup, chapeau. Então, eu deixo o microfone aberto aí para se alguém tiver alguma pergunta. Eu não tenho pergunta, eu tenho resposta. Professor. Raquel, eu quero te agradecer muito pelo convite para ouvir a sua conferência, erudita, esclarecedora, competente, muito bonita. Aprendi muito, como aprendo sempre com você, lá no nosso clube de leitura da Academia Paulista de Letras. É incrível, nós estamos vivendo momentos sombrios no mundo e neste país em particular. E, no entanto, o mundo se move, continua se movendo através de pessoas como você e da sua palavra. Então, eu lhe fico muito, muito agradecido. Eu não sei se você lembra, eu sou o sucessor do Guilherme de Almeida na Academia Brasileira de Letras. Que honra, que honra! Na cadeira número 22, obrigada, professor. Que foi uma cadeira fundada pelo pai dele, né? E eu me senti honradíssimo pelo fato de ter tido como antecessor um poeta que foi um poeta da minha infância, de certo modo, né? Então, essa tarde foi muito bonita, muito boa. Parabéns para você, parabéns a todos vocês por esse trabalho, né? É bom falar a língua de um país civilizado. Acho bom conhecer a língua da civilização, o povo que fala através da poesia, né? E através da arte. Obrigadíssimo a você e a vocês todos. Muito obrigada, professor. Uma honra a sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado. Uma honra para nós também, professor. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Merci de votre présence. Também, Raquel, eu só vou fazer um comentário, também não é pergunta. Sim. Eu não sei se é o modo como você lê, você foi lendo, eu compreendi, porque não é fácil ler poesia, né? A prosa você vai seguindo, imaginando, criando uma imagem, tem uma sucessão. A poesia é de outra ordem, né? Ela não é narrativa. Falam até da tipologia poética, né? Então, eu falo muito com as mãos, né, Aline? Eu tenho que acompanhar a leitura com a mão, é o ritmo da poesia, é a emoção. Então, é uma coisa assim que, para mim, a leitura do poema tem que ser acompanhada dessa leitura dos gestos, desse acompanhamento dos gestos. E é porque eu amo a poesia também, né? É isso. E vejo que o Guilherme de Almeida coloca isso, que ele só traduziu aqueles poemas que ele
costumava citar, ler, reler em voz alta. Foi o que o fez escolher determinados poemas. Tá certo. Bom, se alguém mais quiser falar, quiser fazer algum comentário. Então, nós agradeço, em nome da APFEMES, por essa verdadeira aula, né? E como na live anterior, eu acho que todos ficaram com aquele, quem participou ficou com aquele gostinho de quero, né? Dá sempre essa sensação de, por exemplo, enquanto você falava, eu fui no Google, acho que tem muita gente que fez isso aí também, né? Para olhar o poema. Então, é interessante que a live serve realmente para sensibilizar, né? A gente para um segundo momento em que poderíamos nos aprofundar. Então, eu te agradeço énormément, como on dit en français. E eu vou agora, nós vamos fazer o sorteio do livro, mas, na realidade, só temos um sócio presente hoje, porque nós da associação, nós da diretoria somos sócios, mas por uma questão até ética e tal, a gente não participa do sorteio. Então, a contemplada, né, pela segunda vez, né, Aloísio, passo a palavra para você, o coronel Aloísio Pires, tá, que é o vice-presidente da associação. Obrigado, bonjour, boa tarde a todos, boa noite. Então, de fato, dispensa-se o sorteio em face da única presente que reúne condições para ser sorteada, que é a professora Clarissa Nasser, então. Declaro ganhadora a professora Clarissa Nasser pela segunda vez. Obrigado. Muito bem, muito bem. Fico feliz que ela esteja com o nosso leque aberto, que é esse nosso livro de crônicas, o mais recente. Espero que ela goste. A Clarissa, que é uma leitora sempre muito curiosa, né, Clarissa? Sempre me lembro, assim, mesmo na época que eu morava em São Paulo, tá, a gente se encontrava, ela... Ah, você conhece esse livro da Kozak Naif? Então, ela é bem assim... Né? Ela encontra as coisas interessantes e tenho certeza que ela vai gostar muito. E depois você empresta para a gente, porque você só está ganhando, você está ganhando todos, né? Tá? Ela também recebeu o prêmio anterior. Então, bravo, Clarissa. Ó, eu tenho o meu aqui, ó, tá? Ah, Luciane, muito bem. Essa semana eu vou lá na pousada Dom Aquino, tá, professora? Sim, estou aguardando você ali. Vou lá com a professora Arlete, até comentei, falei para ela, eu preciso ir lá pegar o livro com a Raquel. Lá, eu vou também, a gente toma um café, ela quer ir lá te ver. Então vai ser uma boa oportunidade. Vai ser uma alegria recebê-las. Então, eu passo a palavra para encerrar a nossa segunda secretária, doutora Luciane Buriasco, tá? A Luciane é juiz, a gente está com uma diretoria bem diversificada nessa gestão, é muito interessante, são pessoas que tiveram carreira que não foi no ensino da língua francesa, mas que se dedicam quase que, né, o caso do Aloysio, por exemplo, dedica boa parte hoje da sua carreira para o ensino do francês, e a Luciane é aluna e francófila de carteirinha. Então, vou passar a palavra para ela, que vai falar sobre o próximo evento. Bom, agradeço a todos, me emocionei junto contigo, Raquel, foi ótimo mesmo, foi fantástico, e eu conheço muito pouco de poesia da França, então foi uma aula mesmo para mim. Queria convidar vocês todos, então, para a nossa próxima live, que a gente vai sair, diversificando os campos, a gente vai sair da poesia e vamos para a história, vamos falar um pouquinho de história da França e principalmente da história da Joana d'Arc, né, que é essa mulher. Esses dias eu estava vendo que ela é a mulher mais documentada da Idade Média, porque realmente existe muito pouco documentos da Idade Média, em relação a ela existe bastante coisa, pelo menos do que é possível da Idade Média. E quem vai estar aqui com a gente é a professora Vera Fradera. A professora Vera Fradera, ela é lá do Rio Grande do Sul, ela é de Porto Alegre, ela vem do direito também. A Raquel, o direito gosta de esbarrar, né, na literatura. Verdade. A professora Vera, ela vem do direito, ela é advogada, e ela acabou tendo toda uma relação com a França, ela fez mestrado e doutorado na Sorbonne,
E com isso ela morou muitos anos na França e faz parte de 2 associações internacionais de direito comparado. E assim, ela é uma apaixonada pela cultura francesa, é uma francófila, né, também. E ela vai falar para a gente, na verdade, ela é apaixonada por Joana d'Arc e que já leu algumas biografias. E eu fiz uma live com ela pela Escola Nacional da Magistratura, que a gente focou no julgamento da Joana d'Arc. Então, ela foi mais jurídica, porque era voltada para o público jurídico. E agora a gente vai abrir mais para a história, situar a Joana d'Arc dentro da história da França e falar mais do ponto de vista histórico da mulher que foi Joana d'Arc. Então, a próxima live nossa é no dia 12 de junho, também no mesmo horário, às 5 horas do horário MS, que a gente fala aqui, né, horário Mato Grosso do Sul, que é uma hora atrasada em relação a São Paulo. Então, é no próximo dia 12 de junho, não, 12 de junho, né, 12 de junho, Dia dos Namorados, fácil de lembrar, às 5 horas da tarde, a gente vai estar com a professora Vera Fradera. A nossa associação vai estar indo aí, então, saindo agora da poesia e indo para a história. A nossa primeira live foi sobre literatura, e assim a gente quer, ao longo do ano, diversificar os campos, seja pedagógicos, seja culturais, da França nas nossas atividades. E tem sido na forma de live, até em razão da pandemia, mas abrindo também portas aí de participação, seja por conferencistas, seja por participantes que também daí podem estar em outras localidades. Então, com isso, a gente encerra. Muito obrigada e esperamos vocês na nossa próxima live com a professora Vera Fradera. Muito obrigada. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine opportunité. Oui, Au revoir. à la prochaine. Merci, au revoir à tous. Au revoir.